Salve, salve, amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Muito bom ter você aqui conosco. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez e hoje nós vamos falar de iluminismo, pensamento ilustrado. Para você acompanhar essa aula, é só você olhar aqui na descrição que você vai ter acesso ao PDF da aula com todas as anotações para ter um acompanhamento legal. Além disso, se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Inscreva-se aí no nosso canal História com Baez, ative o sininho, já deixa uma chuva de likes que me ajuda bastante. Também na descrição do vídeo você tem acesso ao grupo de WhatsApp e também ao grupo de e-mail VIP do nosso canal História com Baez, ok? Já se inscreveu? Já ativou a notificação? Então vamos lá, vamos falar de iluminismo, de pensamento ilustrado, que é o nosso assunto agora na transição já da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Muito bem. Primeira coisa que você precisa observar é a definição geral do conceito. Então nós entendemos o iluminismo como isso que eu coloquei para você. Um movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou as bases do antigo regime. E quais eram as bases do antigo regime? Do ponto de vista político, nós estamos falando do absolutismo monárquico. Do ponto de vista econômico, nós estamos falando do mercantilismo. Do ponto de vista social, a sociedade de ordens, uma herança feudal, uma herança característica pela sociedade estamental, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Onde nós vamos encontrar isso? Veja só, a Inglaterra vai ser a pioneira nesse processo, no final do século XVII, ao derrubar o modelo absolutista com a implantação do parlamentarismo. Então nós podemos dizer que o iluminismo ele tem início na Inglaterra do século XVII, quando das revoluções burguesas, das revoluções liberais, que ocorreram na Inglaterra no século XVII. A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, são os dois momentos aí em que o absolutismo monárquico é destronado. Na França, nós vamos ver o auge do iluminismo, sobretudo com o movimento da Revolução Francesa. Quando nós olhamos para essa estrutura, socialmente, nós veremos que o pensamento ilustrado está diretamente ligado à maneira como a burguesia passou a interpretar o mundo. É como a burguesia entende o mundo a partir deste momento. Entenda que, primeiramente, o iluminismo ele nasce no contexto das universidades. E nas universidades, o questionamento intelectual da ordem absolutista é o que marca este contexto de pensamento. Então, primeiramente, nós encontramos ali o racionalismo e o cientificismo. A partir do racionalismo, a partir do cientificismo, nós iremos encontrar as bases para se questionar o modelo do antigo regime. O estudo da natureza, a experimentação, o conceito de empirismo estão presentes nas características do pensamento ilustrado. E tudo isso culmina com o anti-absolutismo e com o anticlericalismo. Entenda uma coisa, o anticlericalismo não significa um ateísmo ou uma negação de Deus, significa uma contestação do domínio do clero. Voltaire, um dos principais filósofos do iluminismo, tem uma frase que resume bem e demonstra bem isso. Assim diz Voltaire, abre aspas, não creio no Deus criado pelos homens, mas eu creio no Deus criador dos homens. Vou repetir. Não creio no Deus criado pelos homens. Eu creio no Deus que criou todos os homens. Então, observe que não há uma ideia de ateísmo, mas sim uma ideia de anticlericalismo. É uma das marcas aí do pensamento ilustrado. Como características deste iluminismo, então, podemos também destacar a defesa das liberdades individuais, da valorização do indivíduo, da valorização do ser humano. Os direitos naturais do ser humano. Só essa ideia de direitos naturais eu poderia gravar horas, horas e horas falando sobre o assunto, porque veja só, 4 são os direitos naturais do ser humano. O primeiro direito é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à felicidade. Esses direitos eles são extremamente complicados de se
desenvolver. Por quê? Porque veja só, quando a gente fala em direito à vida, por exemplo, entra nesse conceito de direito à vida, por exemplo, a ideia da pena de morte, a ideia do aborto, a ideia, né, das limitações até onde o Estado tem direito à vida do indivíduo, a liberdade também podemos discutir o que é a liberdade plena e o porquê que os seres humanos abrem mão da sua liberdade natural para viver em sociedade sob um governo. Propriedade, felicidade talvez seja o direito mais complicado da gente analisar, né? A gente vai pensar que todo mundo tem o direito de ser feliz, e a pergunta é, todo mundo mesmo? Será que todo mundo pode ser feliz? Por exemplo, tinha uma música muito cantada aí num comercial que dizia assim, o que faz você feliz? O que faz você feliz é você quem faz. Olha que interessante. Se o que faz você feliz é você quem faz, e a gente pensa ou imagina que a felicidade é um dom para toda a humanidade, um direito de toda a humanidade, a pergunta é, o que faz um pedófilo feliz? O que faz um psicopata feliz? E aí você volta a perguntar se todo mundo tem o direito de ser feliz. São questionamentos para você colocar aí nas suas ideias sobre isso. Além disso, nós vamos observar que nada vem do nada. Como nada vem do nada, nós tivemos precursores, gente que pensou antes e apresentou ideias nesse sentido. O primeiro deles é Isaac Newton, né? Isaac Newton era um sujeito que eu lembrava muito na minha época de ensino médio, e eu tenho certeza que Isaac Newton tornou o meu ensino médio não lá muito agradável, né? Como um cara de humanas, você pode ter certeza que eu, em física, não era lá essas coisas. E eu sempre culpei Newton por causa disso, né? Mas, enfim, né? Newton e o seu universo mecânico. René Descartes, ou Descartes, como você queira, na França, com o seu universo racionalista, né? A ideia do racionalismo, da dúvida, o penso, logo existo, são os precursores desse pensamento. E aí nós podemos observar os principais filósofos. Começarei com os filósofos da sociedade, da política e da religião, chamaremos simplesmente filósofos, e os economistas, que visavam entender o aumento da riqueza nacional. Dentro da filosofia política, então, eu vou destacar, primeiramente, o inglês, John Locke, lá da Revolução Gloriosa, na Inglaterra, onde ele é considerado o pai do liberalismo político, e, na sua obra, o segundo tratado sobre o governo civil, note 1689, um ano após a Revolução Gloriosa, onde ele levanta a tese de que é justo rebelar-se, no primeiro momento, contra o governo tirânico. Além do que, o conceito de que todo governo emana da vontade dos governados. Todo governo emana da vontade dos governados. Esse é John Locke, né? No texto político. Tem muitas outras coisas que ele escreveu sobre estado de natureza, contratualismo, mas esse é o ponto que me chama a atenção aqui, pensando no iluminismo, né? A ideia de que o governo, o poder de um governo é fruto da vontade dos governados. Na França, nós vamos destacar ainda na filosofia política o Barão de Montesquieu, conhecido aí pela ideia da tripartição do poder. O poder, ele corrompe, e o poder absoluto corrompe ainda mais. Então é necessário que o poder seja tripartido, executivo, legislativo e judiciário. Isso está na obra O Espírito das Leis, de 1721, onde ele apresenta esta ideia contra o poder absolutista. Temos ainda Voltaire, já citado nesta aula, né? Voltaire, onde ele defende a liberdade de expressão, uma monarquia constitucional no modelo inglês e o voto censitário. Não o voto universal, mas o voto censitário. Aqui só saiu um pequeno erro, não tem Espírito das Leis aqui, é uma outra obra, né? Ele é um panfletário nesse sentido, no que diz respeito às suas principais obras, reunidas posteriormente em uma única, para que você tivesse acesso às suas ideias, né? Aí nós temos ainda na filosofia política Rousseau, que de 1702 a 1778, talvez o mais radical de todos. Rousseau fala da democracia popular, do sufrágio universal, no contrato social, a sua grande obra, que serviu de base para o pensamento jacobino da Revolução Francesa. Diderot, que vai criticar a sociedade de ordens através do enciclopedismo, a ideia de reunir todo o conhecimento através da enciclopédia. Nós temos aí com Diderot e críticas à sociedade de ordens, né, com a enciclopédia sendo publicada entre 1751 e 1772. É de Diderot a famosa frase que diz que este mundo só será bom quando o último padre for enforcado nas tripas do último nobre.
Bem, na parte da economia, nós destacamos Adam Smith com o liberalismo clássico, onde ele diz que o trabalho é a grande fonte da riqueza. É a capacidade de gerar trabalho assalariado que gera a riqueza das nações. A riqueza das nações está associada não ao ouro e à prata, mas sim ao trabalho assalariado e o fortalecimento do mercado interno. Livre mercado é uma das suas grandes bandeiras e a livre iniciativa, com o conceito da mão invisível do mercado, garantindo o funcionamento da atividade econômica e a riqueza das nações com o trabalho. Já os franceses, eles vão trabalhar a ideia da fisiocracia. Decompõe a palavra comigo. Físio, natureza, cracia, governo. Controle da natureza, sendo que a agricultura é a grande fonte de riqueza. 3 pensadores eu trago para você. Quesnay, Gournay e Turgot. Ambos falam que a natureza é que deve regular a economia e não o Estado deve regular a economia. Eles são os pensadores do laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixe fazer, deixe passar, que o mundo caminha por si mesmo. Em outras palavras, deixe-nos em paz. E todo esse conjunto de ideias, em algum momento, foi assimilado diretamente pelo absolutismo. Nações adotaram ideias liberais a fim de evitar revoltas burguesas. Então, reis absolutistas adotaram medidas liberais sem abrir mão do seu poder, como Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria, e no caso da Península Ibérica nós temos 2 secretários de Estado, Marquês de Pombal e o ministro Aranda na Espanha. Ok? Ideias gerais do iluminismo, do pensamento ilustrado para você que está se preparando para o vestibular e para o Enem. Eu sou Eduardo Baez, esse é o canal História com Baez. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar um joinha. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.